Eu estou de volta aqui com Carlos Silvério, diretor da agência de turismo Grafite, especializado em roteiros temáticos. Eu tenho aqui até uma propaganda aqui do Grafite Turismo, passeios culturais na Grande São Paulo. Eu estou vendo aqui, Carlos, que tem umas 3 dezenas de roteiros aqui no mínimo, não? Na verdade nós temos 80. 80 né? São roteiros, 80 roteiros, né? na capital na e 18 intermunicipais. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que você tem roteiros, por exemplo, Brasil Colônia, Brasil Império, tem roteiro Eco São Paulo, roteiro Compras, roteiro Eventuais, Bairros Paulistanos, São Paulo do Outro Mundo, que é esse, né? Que a gente acabou de falar. Essas daí são séries, São séries, né? Isso. Então, na verdade, a gente criou essas séries para mostrar São Paulo com óticas diferenciadas. Né? Então, isso faz com que cada vez que o visitante, o turista, venha à cidade, ele venha e observe ela sobre uma ótica diferente. Isso mostra a diversidade da cidade. E realmente, a gente tem clientes que vêm uma vez, depois quando volta, indica para o amigo, ou então quando volta faz outro roteiro. Aquela propaganda do boca a boca, vai que vale a pena, né? Exatamente. Então, a ideia é passar um pouco disso e que ele, obviamente, leve, né, um pouco da cidade dentro de si, né? E não simplesmente seja assim, só um admirador, né, de paisagens e acaba esquecendo com o tempo. Tem informações a respeito, não é isso? Sim. Que é muito importante, né? Exato. E tem alguém que conhece o assunto e vai passar isso para você da melhor maneira, que é fazendo um tour pelos lugares, né? Exatamente. Quais são esses roteiros mais procurados aí da sua agência? Então, a gente tem um passeio convencional que trabalha o centro velho, o centro novo da cidade, né, com o mercado municipal. O mercado não dá para não passar, né? As pessoas querem realmente degustar o pastel lá, né? Comer o sanduíche de bacalhau, sanduíche de mortadela. Né? Ou comer num daqueles restaurantes? Sim, não? Também, né? Um dos roteiros que a gente criou é o São Paulo Brega e Chique, que é justamente onde a gente mostra o lado que contrapõe São Paulo, né? O lado sofisticado, né? O lado glamuroso com o outro lado mais comum, mais popular, né? Então a gente trabalha esses dois lados. Então um dos deles, como a gente menciona, por exemplo, comer sanduíche de mortadela é brega, mas no mercado municipal é chique. Né? E vai por aí, a gente vai trabalhando um pouco disso. E o fato de você também circular pelo mercado municipal, que além de comida, a arquitetura dele também é muito interessante. Aqueles vitrais, né? Exatamente. Toda a arquitetura, que é do Ramos de Azevedo, né? A gente trabalha essa questão arquitetônica e depois mostra essa variedade de cores e sabores, né, que o mercado oferece, e os turistas estrangeiros, principalmente, ficam fascinados com tudo aquilo. Né? Aqui estou vendo, por exemplo, gastronomia, chopps, pastel e companhia, né? Isso. Quer dizer, o grupo para num bar, toma um chopinho. Isso. Exatamente. A gente para numa casa de chopp, né, obviamente. Normalmente uma muito conhecida, é isso? Sim, normalmente. E as mais tradicionais, obviamente, né? Paramos para degustação, então, de pastel, enfim, né? Então, é um roteiro gastronômico que mostra, né, São Paulo vista a partir da alimentação. E você tem aqui, por exemplo, cultura paulistana, nostalgia paulistana velhos tempos, saudosa Maloca, vilas de São Paulo, brega chique em São Paulo. Exatamente. Vocês dão uma informação nesse sentido? Falar um pouco da cultura, né, paulistana vista por essa ótica. Então, esse nostalgia paulistana, por exemplo, a gente tem muitos grupos de terceira idade, porque a gente fala de São Paulo do período de 40 a 60. E esse pessoal conhece também alguma coisa, né? E a gente interage com eles, inclusive. Como é que era paquerar em São Paulo na década de 50 e 60, na época dos bondes, não é verdade? Exatamente. A gente retoma uma série Como se vestiam na época, inclusive a gente vê fotografia, parece que não tem gente mal vestida, né? Não, com certeza. Todos os homens com chapéu, as mulheres muito elegantes, né? E a gente para visitação, geralmente, em museus, espaços culturais que façam alusão ao tema. Esse tema, por exemplo, que no caso é o Memorial do Imigrante, trabalha muito bem isso, né? Então é fazer um pouco dessa vivência. O São Paulo Glamour também, que mostra o lado glamuroso de São Paulo. Então a gente para no Jockey Club, né, quando era extremamente chique, você fazia apostas no Jockey Club de São Paulo. Então era um glamour, na verdade, né? Além da questão do teatro municipal. Me conta uma coisa, vocês também fazem roteiros fora da cidade de São Paulo, não é isso? Sim. Quais são esses roteiros? Hoje nós temos 18 roteiros intermunicipais, né? Geralmente são cidades até um raio de 100, 120 quilômetros da capital. Por exemplo, Embu da Artes, estou vendo aqui. Embu, que é um roteiro de compras, Piacaba. Isso. Tem nascente do Tietê aqui em Salesópolis também, né? Nascente do Tietê. Mogi das Cruzes não tem nenhum. Estamos inserindo sim. Estamos estudando Estão preparando alguma coisa nesse sentido. A gente está sempre ampliando, né? Porque tem muita gente que pede alguma coisa diferente. Então sempre a gente está estudando, pesquisando, né?
E nós lançamos agora, ontem foi o lançamento do circuito Taipa de Pilão, na Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo. Tá? E esse circuito ele é novo, a gente já vem operando ele, mas ele teve o lançamento oficial ontem e também vai estar no Salão de Turismo, que acontece agora de 1 a 5 de julho. E, então, esse roteiro, na verdade, trabalha a questão da história do bandeirismo, né, da influência jesuítica, né, e da resistência indígena através da edificação da Taipa de Pilão. Uhum. Né? E envolve os municípios aí de Cotia, de Carapicuíba, de São Roque, de Embu das Artes. Né? Então, a gente tem 5 versões desse roteiro, mostrando um pouco da história da Taipa de Pilão. E o que inspirou você, Carlos, a investir nesse nicho tão diferenciado? E agora, pelo jeito que a gente está tendo mais informações a respeito, a mídia tem vinculado, como eu disse para você, foi um da sua equipe, uma guia foi ao Jô. Quer dizer, parece que agora vocês resolveram realmente divulgar o trabalho, né? Exatamente. A gente vinha um pouco tímido, né? Porque ainda estava meio que na fase experimental, enfim. Mas hoje a gente tem buscado aí elementos para calçar esses roteiros e também para divulgá-los, né? Então, treinando as pessoas de fato para participar. A equipe de vocês é composta de quantas pessoas? Então, nós temos hoje 7 pessoas, né, na estrutura da agência, e quando há necessidade, por exemplo, um roteiro que a gente tem muita saída e a gente distribui senha, por exemplo, é o roteiro de Natal, chamado Luzes de São Paulo. Então, durante o mês de dezembro, nós temos saídas de 3, 4 ônibus por dia, do dia 10 de dezembro até o dia 27, 28, dependendo do dia. Então são famílias normalmente que mesmo famílias de São Paulo, paulistanos, a grande maioria de São Paulo, né? Que vão ver o quê? As iluminações de Natal, as histórias de Natal que a gente conta nos ônibus, a gente serve panetone, serve, enfim, alguns elementos, né, champanhe, brinda com eles e conta as histórias de Réveillon também, né? Então as pessoas gostam muito, é um roteiro muito grande, então aí a gente envolve mão de obra maior, né, nesse período, a gente contrata uma mão de obra maior, porque realmente é um número maior de pessoas. Esse segmento tem crise? Olha, essa crise que a gente está vivendo, crise entre aspas, parece que o Brasil conseguiu digerir um pouquinho essa crise. Exatamente. Na sua área, você sentiu muito essas turbulências econômicas aí dos últimos meses? Olha, eu dei até uma palestra no mês passado, no interior de São Paulo, falando sobre crise. Na verdade, no turismo receptivo, a gente não percebeu uma queda assim significativa, não. Né? Pelo contrário, a gente percebe que a demanda, né, doméstica do estado de São Paulo, do interior de São Paulo e de outros estados vem crescendo bastante significativamente. Então, eu acredito que não sentimos isso, até porque a gente está sempre mudando, né? Então, vamos buscar mais esse tema, vamos explorar mais aquele tema que está na moda, né? Tem um tema assim que faz sucesso, que desde o início, nesses 11 anos de trabalho, ele continua? Olha, esse Além dos Túmulos hoje passou a ser um dos líderes, né? O Panorama da Cidade é um roteiro que atende muito mais ao turista estrangeiro. Claro. Né? Então, pessoas que estão vindo de fora... Então, vocês têm, de certa maneira, um contato com outras agências ou só a sua agência aqui? Não. A gente distribui através do nosso produto. Você funciona mais ou menos como uma operadora desses roteiros, tá? Uma operadora de receptivos. E a gente trabalha com convênios aí com outras agências, né, dos outros estados, inclusive, que revendem esse nosso produto e também algumas agências do exterior, principalmente Espanha e Portugal, né? Elas normalmente revendem esse produto lá e quando o turista chega, ele já consome isso. E o custo disso aí? O preço por pessoa? Então, geralmente esse nosso roteiro com saídas programadas, ele sai na faixa de R$30, R$35 por pessoa. Né? 35 geralmente quando tem algum consumo, né, externo, mas geralmente a média é de R$30 por pessoa, já incluindo o ônibus de turismo com ar-condicionado, a decoração do ônibus, o guia acompanhante, seguro viagem, né, motorista treinado, monitoria que acompanha, um lanchinho de bordo, sempre alguma coisa que a gente acaba oferecendo, né, água a bordo, enfim, e ingressos efetivamente nos pontos de visitação. Né? A gente está indo aí para o intervalo e volta aqui para arrematar esse papo super interessante que eu estou tendo aqui com o Carlos Silvério, que é diretor da agência de turismo Grafite. Olha, como a gente pode perceber, especializada, a única aí que a gente conhece, especializada em roteiros temáticos.